Estamos de volta, nossa opinião livre de hoje, conversando com a artista plástica Ivani Ranieri, que está dando uma aula para a gente aqui de aquarela. Porque por mais que a gente goste, por mais que a gente admire, a gente tem uma certa ignorância, né? Porque ninguém entra a fundo nos assuntos o tempo todo. Então, ela estava explicando aqui uma coisa muito bacana, é aquarela e aquarelogravura. Gravura. Então, aqui a gente tem uma aquarelogravura. Essa aqui é a matriz. É a matriz, certo? Isso. Então, aqui, esse aqui é o trabalho que você fez nessas suas viagens para Veneza. Isso. Então, olha que bonito. Eu tenho a possibilidade esse eu posso reproduzir, de reprodução, a partir dessa matriz que você mostrou. Então, por exemplo, uma pessoa que vai no seu ateliê, ela escolhe um trabalho e você reproduz, é isso? Não. Como é que funciona? A gravura, não. A partir do momento que eu já idealizei uma matriz, já fiz a matriz, eu faço uma edição da gravura. Eu fecho uma edição. Eu tenho várias gravuras, várias temáticas diferentes ou parecidas, mas eu fechei a gravura e acabou. Eu tenho uma edição de gravura, é diferente de uma obra única como aquarela. Mas isso foram conquistas suas, né? Você que foi descobrindo, Sim. Você que foi pesquisando, é uma Sim. coisa meio autodidata nas suas pesquisas, quando você viaja. É lógico que eu sempre tive uma influência forte de professores e de orientadores que todos nós que têm um aprendizado. Sabendo, ninguém nasceu. Claro. Todo mundo aprende. Eu aprendo a cada momento e estou aprendendo hoje com você também aqui. Quer dizer, isso é bárbaro, isso é vida para mim, é ter essa possibilidade. Esse desafio, né? Esse desafio, porque sempre é um desafio. Quando eu recebo um aluno no ateliê, que eu vou passar a técnica, eu vou ensinar, é um desafio. E garanto, Silvia, que eu aprendo muito mais do que ensino, muito mais. Eu acho lindo isso, porque é uma troca, quer dizer, você além de tudo ainda passa aqui, você fica emocionada, né? Eu fico. Tá tão na minha alma isso, na minha vida, o que eu priorizo, a Ivani, porque eu tenho que estar bem. Os meus 2 filhos, que são as minhas joias, Luca e Marina, e a minha arte. E como é que você consegue, você tem que, de alguma forma, se disciplinar para cuidar de tudo? Muito. No caso do trabalho, quando a gente fala, você falou que não é inspiração, é trabalho. Eu não sei. Qual que é o seu processo criativo? Por exemplo, você pode produzir todos os dias do jeito que você quer, ou muitas vezes você tem encomenda. Qual que é a diferença e como é que funciona esse processo? Eu divido a minha vida, casa, cuidando de casa, dona de casa que eu também sou, e o ateliê. O ateliê eu divido em tempo de aula, onde oriento gravura, oriento aquarela. Tem um outro trabalho também bacana de projetos que eu faço e também o meu trabalho individual. Quando eu estou no meu trabalho, no meu mundo, no meu ateliê, o que eu gosto da minha cidade, São Paulo, eu adoro Itália, que você já percebeu. Então, eu priorizo isso em termos de o que eu vou pintar hoje. Não tem, porque tem já uma sequência natural e tem os projetos naturais também. Quando chega, sim, uma encomenda que eu vou satisfazer o meu cliente, eu faço, eu pinto o que o meu cliente quer, está precisando. Pro artista... Mas eu, desde que eu faça da minha maneira, que ele goste do meu gestual, que ele aprecie as minhas cores. Dessa interferência, não. Dá para viver de arte no Brasil? Olha, é complicado. As galerias que trabalham sobre papel são pouquíssimas em São Paulo. Porque você falou na entrevista que a receptividade, no caso do brasileiro, é uma questão cultural? É cultural, total cultural. Porque eu vejo a diferença de Europa, mesmo Estados Unidos e Brasil. França também deve ser, França, a gente vê muito, né? Muitos cursos que tem para lá, de arte sobre papel, de aquarela e de gravura, mesmo Estados Unidos. O Brasil não. O Brasil só acredita que a obra de arte tem que ser sobre óleo ou sobre acrílico. O que vale é isso. E aí como é que faz? Como é que você
administra isso? Você está tentando mudar de alguma forma com a sua forma de ser? Desde 79 que eu comecei a aprender até hoje, a aquarela no mercado, nossa, melhorou muito, muito, muito. E fora os profissionais, os orientadores que nós temos aqui, cada vez mais as exposições, se você começar a reparar, você vai perceber a quantidade de exposições sobre papel que tem, sobre gravura que tem. Não é uma coisa assim, às vezes a gente fica pensando, hoje em dia a vida está tão prática, né? Sim. Que você quer uma casa moderna, você quer uma casa bonita. Ainda tem a cultura de você colocar telas carérrimas na parede? Lógico que tem. Isso... Se tem, se a pessoa gosta, mas é mais para colecionador? É colecionador ou para quem tem um poder aquisitivo alto, tem um arquiteto que também vai trabalhar com poder aquisitivo alto e vai adquirir uma tela cara, de um artista renomado. Mas aonde entra a aquarela, por exemplo? A aquarela ela é bem-vinda na decoração? Ela é bem-vinda, assim, dependendo o arquiteto, dependendo o decorador, dependendo a galeria, a aquarela é muito bem-vinda. Tudo depende. E a aquarela é sempre sobre papel? Você pode fazer essas suas pinturas sobre tela. Algum lugar? Como eu disse, eu trabalho também aquarela sobre tela. E fica lindo do mesmo jeito, porque a tela, o suporte é o tecido. Então, eu coloco um produto especial e trabalho porque a aquarela é o quê? São lâminas de vidro, é transparência, sobreposição de cores. São lâminas de vidro coloridos que se sobrepõem. Isso e você faz, é tudo com água, né? Tudo com água, tudo com água. E como é que faz para conservar isso? Quer dizer, a sensação que a gente tem é que tudo que a gente pinta com água realmente vai se deteriorando. Qual que é o processo? Existe uma tinta diferente, específica? Quando se trabalha sobre o suporte, que é o papel, tem que ser emoldurada com vidro. Então, o vidro vai proteger. Existem moldurarias específicas. A profissão de moldureiro também mudou muito. Não é mais assim, vou colocar uma moldura e vou na esquina e coloco. Existem moldureiros que são restauradores também. Olha que bacana. Então, todo o papel, tudo que é colocado em volta, o passepartout, todos os cuidados para a preservação do papel. Isso existe e é muito importante. Eu sou muito regrada nisso, muito cuidadosa, porque eu trabalho com água destilada. A água tem que ser diferente também. No ateliê eu trabalho papel importado, não existe papel nacional. São os franceses, os italianos, os ingleses. Tinta nacional para aquarela não existe. Você vê só como a gente está, como o Brasil está, né? Os pincéis, nós já temos pincéis bárbaros de indústria nacional. Mas eu tenho os estrangeiros também. Os alemães, tenho alguns pincéis, os italianos. Mas essa preservação toda, trabalho com essa tinta, quando eu estou em campo, não. Mas no ateliê, com água destilada ou água fervida, porque é livre de minerais, livre do ferro, do cano, das impurezas da água. Então, tem todo esse cuidado dentro do ateliê. Aí, quando você está fora, não precisa do cuidado? Não, precisa, mas se eu estiver pintando diante de um lago... Como você faz quando vai para Veneza? Quando, mesmo em São Paulo, quando vou para a montanha, acabou minha água. Eu não vou pintar? Eu vou pintar. Esses cadernos todos, aí eu pego água do lago até, não tem problema. Então, e qual é a diferença? Porque quando se trabalha em ateliê, você já tem um projeto, você tem um papel todo cuidadoso, as tintas são sempre de primeira linha. E você tem que ter aquele respeito com o cliente também. Então, não adianta você trabalhar com água destilada, um papel todo cuidadoso, muitas vezes com luva se trabalha por causa da gordura das mãos. Então, como se pega um trabalho, tudo. E não adianta colocar qualquer moldura. Então, mas isso você está falando dentro do ateliê. Dentro do ateliê. Quando você vai para fora, que você não tem, você tem o vento, você tem água que não pode ser destilada. Aí é um outro tipo de arte. Você falou tudo, é a mesma arte, só que a energia é outra. Você tem que lidar com a atmosfera, com o tempo, com o sol, com a terra, se você estiver no mar, de repente vem a água junto. E aí, mas aí existe a preservação da obra? Quer dizer, agora, um caderno, por que tem os cadernos?
Porque eu vou retratar, ao invés de retratar, escrever aquilo... Vou mostrar mais um pouquinho. Eu vou pintar. Sabe que eu pinto no Então, mas isso avião? aqui, por exemplo, você faz fora? Fora, en plein air. A gente fala en plein air, En tá, plein air, gente? é, Em pleno ar. Em pleno Vamos ar, traduzir. é. Olha, então isso aqui é a pintura que vem... Então, mas qual que é a diferença? Aqui é a agenda Dessa... do artista. Então, é o mas meu o- caderno. é- São as minhas joias, os miei gioielli, os meus cadernos. São cadernos que eu não empresto, eu não dou para ninguém, são meus. É a minha agenda diária, Muito legal. onde eu pinto. E qual que é a resposta dos alunos que saem daqui? Ai, gente, mostra esse aqui. Olha que bonito. Então, tudo que tem naquele momento que eu estou vivendo, um rótulo bonito, um diário. guardanapo bonito, é um diário, é um diário. Ao invés de escrever, eu pinto. Eu tive possibilidade de participar até de um movimento de poetas em Belo Horizonte, onde eles ficavam declamando e eu pintando. Você passa o momento que você está vivendo pintando? Pintando, ao invés de A escrever. sua forma de retratar o momento é pintar. é pintar. É pintar, é pintar. E os seus alunos gostam de ir para Toscana, não é? Gosto de ir para Toscana e para Pra Veneza. Veneza. Olha, Silvia, eu já levei mais de 70 brasileiros nesse Todo tempo ano você todo. leva? Todo ano eu levo. São seus alunos daqui que Não você são leva pra lá. alunos, eu já levei um grupo de Natal, do Rio Grande do Norte, Campinas, de vários estados do Brasil, porque isso vai, são vertentes, né? O leque vai se abrindo. Então, um vai passando para o outro e quando chega na ocasião da viagem, 3, 4 meses antes, eu lanço a viagem. Falo, estou indo. Quanto tempo vocês ficam? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Já fiquei 2 semanas só em Veneza, fazendo gravura e aquarela, e agora Toscana. E na Toscana fico no hotel Agriturismo, é um hotel no campo. Ai, que maravilha. Pode ir sem saber pintar, não? Pode, sem saber pode aprender pintar. lá? Lógico que Olha pode. que maravilha. Pode, lógico. O importante é gostar. Essa alma da pintura, essa vontade de pintar é inerente, depende de cada um. Ninguém nasceu sabendo, a gente aprende. E vou te dizer, deve ter muita gente que se descobre numa viagem Com dessa. certeza. Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer, a gente não sabe nem do que a gente é capaz. Isso. Se a gente tem algum dom ou não. Nossa, descobri. Geralmente as mulheres acabam descobrindo, assim, vou citar até mamãe. Minha mãe falou assim, eu não sabia que eu sabia pintar tão bem, né? Com 70 anos. Às vezes a gente não tem oportunidade. Sabe que e é essa oportunidade que você dá. E no ateliê eu recebo pessoas que têm essa poética, que levam isso para a parte artística e trabalham com isso, e também para fazer alguma coisa, vamos dizer assim, tem que ter uma coisa para um hobby, vamos dizer assim. Muito obrigada pela sua Silvia. presença aqui. Eu que tá bom? agradeço imensamente. Obrigada e parabéns, tá? Muito obrigada, Silvia. E o nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.